Então, vamos fazer essa última conversa aqui. É um privilégio estar na mesa com a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é cientista política, diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP, professora Flávia Piovesan, que é professora da Faculdade de Direito da PUC, especialista em Direitos Humanos, Direito Constitucional Internacional, e o professor Cláudio Pereira de Souza Neto, que é professor da Universidade Federal Fluminense, já esteve conosco de manhã, especialista em Direito Constitucional e Filosofia do Direito. Então, uma das questões, acho que importantes, quando a gente debate o movimento constituinte, a Constituição, a ideia de Constituição cidadã, é que havia por trás disso, como em todo o processo constituinte, uma utopia, né? E as constituições acabam sendo inspiradas por ideias, claro, que não vão ser imediatamente realizadas na prática, nem serão necessariamente realizáveis. Talvez uma coisa importante das utopias seja justamente que elas não apenas apontam o futuro, mas que elas podem servir como um paradigma a partir da qual medir o presente, né? Há uma dimensão da utopia que é uma dimensão que não tem que ser realizada mesmo. É aquele sonho de quem que nós queremos ser e serve como matriz para percebermos se estamos indo na direção que queremos ou não. Depois de 25 anos de Constituição, aquele momento de fundação, vamos dizer, dessa nova etapa da vida brasileira, que mudou muito, quero reforçar aqui que eu acho que mudou muito, evidentemente, mas nós estamos, talvez, nesses últimos eventos, mostram que utopia sobrou, o que sobrou daquela utopia, temos novas utopias surgindo, ou as utopias estão minguando, e que isso tem a ver com a realidade social brasileira e o papel da Constituição como instrumento para mediar entre utopia e realidade. Então, convido a professora Maria Hermínia, por favor, a fazer as primeiras considerações. Eu jamais recusaria um convite do Oscar, né? E isso me pôs numa situação difícil. Eu tenho que falar de algo sobre o qual eu não entendo, né? Eu fui, de uma certa forma, um pouco irresponsável, porque fiquei muito animada com o fato do Oscar ter me convidado com a possibilidade de conversar com vocês aqui, né? E, tomando um pouco algo que o Guinardi falou na sua apresentação, não sei se a gente pode chamar de utopia, vamos chamar de utopia, né? Utopia 1, não é? No processo de democratização, na verdade, se geraram um conjunto de uma agenda, né? De transformações que tinha que ver com o diagnóstico feito com relação a qual era a herança autoritária, não é? E que implicava num anseio de democratização, de maior participação e, sobretudo, de manutenção de um processo de desenvolvimento corrigido, não é, com o pagamento da dívida social. Não é? O diagnóstico é que o crescimento sobre o governo autoritário havia sido pujante, mas, ao mesmo tempo, havia extremado, ampliado as desigualdades, e mesmo quando houver expandido o sistema de proteção social, tinha criado um sistema de proteção social que era fragmentado, centralizado e regressivo, não é? E, a partir desse diagnóstico, eu acho que, de alguma maneira, se gera uma agenda, uma utopia, se vocês quiserem, não é? Que dizia respeito à necessidade de encontrar um caminho de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, de transformação econômica, de reforma social no sentido da redução das desigualdades e de descentralização por oposição à experiência autoritária, né? A ideia de descentralização estava fortemente associada à ideia de que
promovendo a descentralização, se alteraria a qualidade da democracia no Brasil. Eu lembro que o lema do Montoro na campanha para o governo aqui, o que era? Participação e descentralização. Aí ele tinha um discurso que era sempre igual, né? Onde ele ia fazendo e que sempre terminava nessa coisa, que a solução é a descentralização e aumento da participação. Né? Eu acho que volto a insistir, essa é uma ideia forte, sobretudo a ideia da necessidade da reforma social, da reforma das políticas sociais que permitisse a criação de uma sociedade menos igualitária, é forte e ela se materializa muito cedo em políticas. Na verdade, vem do governo Sarney. Não é? Uma das primeiras iniciativas do governo Sarney, um negócio chamado Programa de Prioridades Sociais, etc., nos quais estava contemplado a criação de uma série de comissões para rever, não é, as grandes políticas, previdência, saúde, etc. Era tudo pelo social, mas ele não era só um discurso, tá certo? E, ao mesmo tempo, foi o início de programas focalizados para a pobreza que terminaram, de alguma forma, de algum momento, desembocando Bolsa Escola, depois Bolsa Família, etc. No governo Sarney era um grande programa de distribuição de leite, né, para as populações mais pobres. Então, isso começa já no governo Sarney, e, de alguma forma, essa agenda se cristaliza, se materializa na Constituição. Né? O Samuel Pessoa, num artigo muito bom, que naquela coletânea do Simon Schwarzman, diz, olha, no Brasil tem um pacto social, não é? Tem um pacto forte, consensual, etc., em torno de que é necessário gastar, inclusive, com políticas que reduzam a desigualdade. Né? E, a partir daí, isso está tudo na Constituição, e, a partir daí, eu acho que se inicia um processo que o Fernando já fez referência, eu não vou, os dois Fernandos, na verdade, né? Eu não vou me estender aqui, de reformas importantes das políticas sociais, né, dos grandes pilares do sistema de proteção social, qual seja a previdência, saúde, educação, assistência, e, em menor medida, habitação e saneamento. Não é? Nesse processo, tiveram importância na formulação, inclusive, dos termos no qual esses direitos foram consagrados, tiveram importância as comunidades de especialistas nas distintas áreas, o que a literatura chama de comunidade epistêmica, etc. Mas era o grupo dos sanitaristas, o grupo dos educadores, o grupo dos assistentes sociais, muitos dos quais hoje compõem as distintas equipes de governo ou do PSDB ou do PT. Não é? O Fernando, o Abrúcio, ao comentar quais são os efeitos, né, desse processo grande de transformação, ele diz, bom, a Constituição de um dia para o outro não resolveu tudo, mas ela criou, como é que ele falou? Um arcabouço. Na verdade, ela criou um horizonte de direitos, né, uma agenda e um horizonte de direitos, que eu acho que foi fundamental para orientar as mudanças que ocorreram no período subsequente. Né? Uma coisa é você... E eu acho que isso é muito... Não sei o quanto... Eu acho que isso ocorre em outros países também, mas é muito forte na nossa tradição. Né? A legislação trabalhista também, que não era cumprida por 80% das pessoas nas décadas de 30, 40, criou um horizonte de direitos a partir dos quais, né, grupos, indivíduos, etc., podiam demandar, né, na justiça, podiam demandar nas ruas, etc. Então, eu acho que a Constituição foi isso, não é? Criou esse horizonte. Na área social, não vou falar das questões institucionais, etc., na área social, ela, de alguma maneira, ela materializou esse consenso profundo de que havia que mudar
que havia que transformar, não é? E esse foi um longo processo, com idas e vindas ao longo da década dos 90, a meu juízo, com bastante êxito. Não é? Bastante êxito. As reformas não foram insignificantes, elas foram importantes nas diversas áreas. Não é? O outro lado da utopia da descentralização, aí eu acho que as coisas ocorreram na direção oposta ao discurso. Não é? Eu estou bastante convencida pela Martha Hash que houve um processo de centralização, né, não só normativa, como da capacidade de dar incentivos e de desenhar um modelo de reforma no governo federal, não é? E sim, os municípios executam, etc. Mas não é, na ideia de descentralização não era isso que estava em juízo. Né? E acho que, como o Fernando Limonge, depois, nas respostas, os dois Fernandos mostraram, eu acho que houve um processo importante de democratização, não é? Que permite a existência de um sistema democrático altamente competitivo, onde há alternância do poder e onde as forças que, de alguma maneira, expressaram, não é, refletiram essa demanda por reformas, acabaram se sucedendo no governo, não é? Com alguma continuidade, algum aprofundamento, alguma transformação. Eu acho que o que talvez valha a pena se perguntar, partindo para não chover no molhado e não reproduzir, não repetir o que os outros dois, o que foi discutido na mesa anterior, é se perguntar um pouco, bom, e daí, não é? Quais são as tensões, quais são os problemas e quais são a agenda que pode estar, ou as demandas que podem estar emergindo. Ao contrário de você, eu estou convencida que nós estamos vivendo uma espécie de revolução tocquevilliana nesse país. Tá? No sentido forte de democratização da sociedade, de criação de democratização profunda, no sentido de que as diferenças de poder existem, as diferenças de renda existem, mas a percepção das hierarquias está mudando. Não é? Todo o contato pouco, né, que nós temos com pessoas, né? Seja através de alunos, seja através de funcionários, etc., com pessoas que vêm de um extrato de renda mais baixo, é uma transformação muito grande, que passa pela educação, mas passa também pela percepção de ascensão, e de demandas por reconhecimento. Existe um filme fantástico, um documentário feito pela Dorit Arrazin, que eu recomendo que todo cientista social devia ver, chama Família Brás. A Dorit, há 15 anos atrás, foi aí na periferia de São Paulo e fez um documentário sobre a família Brás. Ela voltou 10 anos depois. Não é? E eu acho que aquilo é o retrato do que eu quero, do que eu estou querendo dizer. Né? A vida melhorou, apesar de estar na periferia, o nível educacional melhorou, a experiência social das pessoas é outra, não é? E, sobretudo, a experiência, no caso deles, de que o mercado foi importante para a sua ascensão. Então, parece muito pouco governo lá. Apesar da gente estar discutindo o governo, aparece muito busca de oportunidades que se abriram na sociedade. Eu acho que a gente entende pouco isso ainda. Os cientistas políticos, com razão, não é? Recuperaram a discussão e construíram um terreno muito sólido. Nós somos capazes de dizer muita coisa sobre instituições, sobre o efeito das instituições, sobre o comportamento, etc. E nós deixamos muito de lado a sociologia política, né?
E, às vezes, eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, recuperar uma tradição que nos permita entender, não é, de uma maneira mais precisa, etc., qual é essa nova sociedade, quais são essas novas demandas, que eu acho que 2 décadas de transformação estão começando a produzir. Não é? Muito provavelmente. E daí eu acho que tem algumas questões importantes, que eu acho que talvez, algumas talvez apontem para o limite do arranjo que a Constituição materializou. Não é? Eu acho que a primeira pergunta é quão mais se pode avançar na mudança social, na redução das desigualdades com este pacto. E o Samuel tem insistido que tem uma tensão aí entre crescimento e uma contínua aplicação dos recursos nesta forma de promover mais igualdade e garantir mais direitos. Né? Ele diz, olha, o argumento dele é o seguinte: crescemos pouco, não crescemos como a Índia, não crescemos como a China, porque nós fizemos uma opção, que foi gastar mais no social. Tá certo? E essa é uma opção que eu acho que ele tem toda a razão, está fortemente lastreada, né, num consenso grande de que era necessário fazer isso. Mas é possível avançar, não é? Porque a pobreza ainda é grande, muito grande, a desigualdade ainda é muito grande, com este tipo de arranjo. Então, isso é algo que não está claro, e eu acho que vai para além, né, dos, vamos dizer assim, dos marcos estabelecidos na Constituição de 88. Como avança, eu não sei, mas eu acho que tem alguma coisa para o futuro. E talvez, né, eu temo que não seja possível continuar com este arranjo e, portanto, seria necessário pensar como você avança, como você continua avançando sem travar tanto o crescimento como tem ocorrido até agora. Eu acho que a segunda pergunta diz respeito ao pós-universalização, porque, de alguma maneira, está mais ou menos universalizado. A saúde, a educação, etc. Tá certo? Agora, após isso, é uma outra discussão mais complicada. Diz respeito à qualidade, né? A qualidade da educação, a qualidade dos serviços médicos, enfim, essa coisa que apareceu, não por acaso, nas ruas em junho e julho desse ano. Né? A demanda bom, tudo bem, todo mundo tem carro, não consegue andar na rua. Todo mundo está na escola e todo mundo sabe que as oportunidades, né? E as pessoas sabem que as oportunidades de ascensão, de mobilidade, etc., estão associadas com a educação, e a educação, obviamente, é uma parte significativa da educação pública de muito baixa qualidade, com relação à saúde, etc. Então, tem uma agenda pós-acesso que é complicada de resolver e que demanda, muito provavelmente, se pensar em outros, né, outros incentivos institucionais, né, algo para além do que garantiu, a meu juízo, de forma correta, a meu juízo, de forma muito significativa, a universalização. E eu acho que existe parece, né, estar emergindo um conjunto de demandas que tem que ver, creio eu, não é, com a nova situação das pessoas, que também não são demandas de fácil resolução, né? Demandas de segurança individual, demandas de respeito pela autonomia, demandas de direito de escolhas, né, com relação a comportamentos e por aí vai, não é? E que essas não estão
claro, não só não estão na Constituição, né, de maneira muito significativa, como tem algumas delas têm uma certa dificuldade de entrar na agenda política propriamente dito e ser processada pelo legislativo, etc. Vide como é que estão caminhando os direitos de gays, direitos de aborto, direitos, isso aqui até tudo pelo judiciário. Né? Então, tem uma coisa aí que a gente tem que entender como é que isso vai, que eu acho que vai além dos marcos estabelecidos pelas instituições criadas pela Constituição, ou criadas, ou solidificadas, ou cristalizadas pela Constituição de 1988. Era basicamente isso que eu queria dizer. Eu acho que tem não sei se são novas utopias, mas eu acho que tem uma nova sociedade surgindo nesse país, né? Complicada, onde as pessoas, às vezes, não reconhecem os seus interlocutores, não reconhecem a legitimidade dos seus interlocutores, mas está aí, né? E a gente tem que entender, e um conjunto de aspirações, de demandas, etc., que estão a requerer, não é, outro tipo de respostas. Não creio que todas elas possam passar simplesmente por mais gasto do setor público. Né? E é isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Hermínia. Só não falei no início, vou pedir que cada um fale mais ou menos 20 minutos, mas a senhora já prescientemente falou exatamente os seus 20 minutos, está certo? Então, eu passo agora para a professora Flávia Fiuvezar. Obrigada. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de dizer da minha alegria, me somar a essa reflexão a respeito do balanço e das perspectivas da Constituição Federal de 1988, os seus 25 anos. Agradecer imensamente ao meu querido amigo Oscar pelo convite, agradecer ao querido Otávio por ter tido tanta paciência aí comigo também. Queria dizer que me sinto muito feliz e creio que esse espaço nos permite um espaço privilegiado para ter uma visão retrospectiva, um balanço e uma visão prospectiva do fenômeno constitucional. E fico muito contente também de poder estar aqui nessa mesa com a professora Maria Hermínia, professor Cláudio, professor José Garcês. E eu vou me pautar aqui, nos meus 20 minutos, vou me centrar em 3 questões afetas ao tema dos direitos humanos. Ou seja, como a professora Maria Hermínia disse, a Constituição traz um horizonte, um arcabouço, de alguma forma, propicia avanços notáveis, extraordinários, na luta pela afirmação de direitos. Então, eu gostaria de tecer 3 indagações. A primeira, como compreender a abertura da Constituição aos direitos humanos, em que medida ela foi capaz, realmente, de incorporar as vozes, as demandas, as reivindicações dos movimentos sociais ao longo dos trabalhos constituintes. A segunda pergunta, como compreender o processo de realização de direitos à luz da Constituição de 88 e qual tem sido o impacto da jurisprudência do STF. E, finalmente, quais os desafios e perspectivas para avançar na proteção desses direitos. Então, eu começo frisando que a Constituição, sem dúvida, é um marco jurídico, seja no que se refere à transição democrática, seja no que se refere à proteção de direitos humanos, carrega uma forte carga simbólica e ideológica, recupera o que foi dito, é o que nós somos, mas, sobretudo, o que nós desejamos ser, há essa linha prospectiva. Na avaliação do movimento de mulheres, que é o movimento do qual eu participo mais ativamente, a estimativa é que 85% do que as mulheres reivindicavam foi contemplado pelo texto. O tema da violência contra a mulher, o tema da igualdade entre os gêneros no âmbito da família e fora dela, a proteção da mulher no mercado de trabalho, dentre outras demandas. Portanto, não foram só as mulheres, mas outros, no tecido social tão plural, muitas vozes tiveram seu reconhecimento aqui, o que faz da nossa Constituição esse mosaico, por vezes com tensões, com inquietudes, e
de toda maneira, foi a Constituição que mais abertura deu, no processo constituinte, às demandas populares. Quer dizer, houve uma permeabilidade aqui. As emendas populares, foi a Constituição, ao longo da história, que mais contabilizou emendas populares. Isso traz um diferencial no campo da sua legitimação social. Também é a Constituição que mais ênfase empresta aos direitos humanos. Se nós avaliarmos, eu traria, muito brevemente, 5 argumentos, seja pela sua topografia distinta, ela começa com direitos, depois trata do Estado, seja por estabelecer na sua principiologia fundamental a dignidade humana, seja por petrificar direitos e garantias, seja por expandi-los no campo social, direito à alimentação, direito à moradia, direito à razoável duração do processo, vieram no pós-constituinte, mas muito nesse horizonte de direitos que a Constituição permitiu. E eu entendo que, no campo de direitos humanos, há um direito pré- e pós-88, ou seja, a Constituição de 88 impulsionou a agenda do Brasil no âmbito internacional, e, a partir de 88, o Brasil passa a ratificar os principais tratados de direitos humanos. Convenção Americana, de 69, o Brasil ratifica em 92, os pactos da ONU em direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, ambos de 66, são ratificados em 92, e por aí vai. Mas também no âmbito interno. A mais vasta produção normativa foi produzida a partir de 88, em sua decorrência e sob a sua inspiração. Portanto, o Brasil tardou 489 anos para ratificar o racismo como crime, e o fez com a Lei 7.716, para proteger crianças, de forma específica. Vem aí o ECA, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, 506 anos, a lei que tipifica a tortura, em 97. É claro que há o drama que o IPEA noticiava na semana passada, das dificuldades de implementação dessas novas ideologias, dessas novas racionalidades. Portanto, são etapas, sempre direitos humanos, lutas incessantes, nós mal alcançamos um ponto de chegada, já surgem outros pontos de partida, e essa é a luta por direitos. Mas qual foi o drama? E aqui eu trago uma percepção do nosso amigo Clemerson, professor de Direito Constitucional do Paraná. Ele diz assim: olha, a Constituição, tudo mudou, mas nada mudou, porque entregou a guarda da Constituição ao Supremo Tribunal Federal, que não é o Supremo que nós temos hoje, mas era o Supremo de 88, com outros componentes, com uma outra bagagem jurisprudencial e com uma cultura que não pregava a credibilidade no fenômeno constitucional. Portanto, temos este paradoxo, e temos também algo que, no meu entendimento, começa a mudar no Brasil na década de 90, sobretudo, porque a agenda de direitos humanos no Cone Sul sempre foi, tradicionalmente, ao longo das ditaduras, uma agenda contra o Estado. E eis que, com a democratização, passa a ser também uma agenda do Estado. Então, nós temos o Programa Nacional de Direitos Humanos, editado em 96, aí vem o PNDH 2 e 3, em 2009, temos a Secretaria Especial de Direitos Humanos, criada, toda uma institucionalidade que é fomentada, seja no Executivo Federal, seja com programas estaduais, municipais, comissões que são criadas nos nossos poderes legislativos, na Câmara, a Comissão de Direitos Humanos, nas Assembleias Legislativas, e por aí vai. E, com isso, eu vou para a minha segunda pergunta. Como compreender o processo de realização dos direitos à luz da Constituição de 88 e qual é o impacto da jurisprudência do Supremo? E aqui eu gostaria de trazer 3 reações. Primeiro, que houve, notadamente, um aumento de provocação do STF para causas afetas a direitos humanos. Eu me recordo, como professora de constitucional, como muitos aqui, a dificuldade que era trabalhar com os nossos alunos a jurisprudência do STF em matéria de direitos. Nós sempre estávamos lá no direito comparado, porque não havia bagagem. E essa bagagem passa a ser fomentada pelo Supremo a partir desta agenda que, finalmente, lhe chega. Também há um outro fenômeno, que são as audiências públicas, inauguradas desde 2008. Eu estive numa conferência, semana passada, no Tribunal Superior do Trabalho, e lá também fizeram uma audiência pública, o ano passado, sobre o tema da terceirização. Estive Espírito Santo, desembargador que me recebeu, disse: aqui também estamos ritualizando audiências públicas para o tema das cotas raciais. Ou seja, esse ritual que o Supremo inaugura
em 2008, quando vai julgar a Lei de Biossegurança, né, o artigo 5º dela, que prevê o uso das células tronco embrionárias para fins de pesquisa científica, em face da complexidade do caso, o Supremo abre as suas portas, na linha do que Peter Haber lhe afirma, ou seja, a abertura da Constituição a uma sociedade plural de intérpretes, tece pontes com outros saberes e com outros atores. Houve comunidades científica, religiosa, movimentos sociais, para, a partir daí, ressignificar o programa normativo constitucional. Portanto, eu tomo aqui audiências públicas, porque agora elas já são quase parte da paisagem do Brasil, mas, na realidade, isso é muito recente. Nós estamos em 2013, a primeira foi em 2008, e muitas sucederam no campo das cotas raciais, uniões homoafetivas, justicialização do direito à saúde, dentre outros temas. Amicus curiae, há hoje estudos em grau de dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre a amicus curiae, a democratização do processo constitucional. Entidades de direitos humanos, como a Conectas e outras, tomando parte, lançando os seus argumentos, dentre outros movimentos e entidades. TV Justiça, né, a prós, a contras, mas, de qualquer maneira, não podemos aqui negar que é uma transparência do sistema, uma visibilidade, podemos acompanhar passo a passo. E casos paradigmáticos. E aqui eu gostaria de percorrer, também brevemente, 7 casos que me parecem muito importantes e que impactaram a agenda de direitos humanos do Supremo. O primeiro, talvez porque eu estude o tema e que me pareça paradigmático, ocorre quando o Supremo julga o RE 466343, em dezembro de 2008, inaugurando um novo tema no Brasil, que é o controle da convencionalidade das leis. Ou seja, por unanimidade, o Supremo diz: os tratados de direitos humanos, no mínimo, têm hierarquia supralegal e infraconstitucional. Então, a partir daí, eu tenho tido o privilégio de orientar teses, dissertações de mestrado nesta linha, e, cada vez mais, o que se percebe é que não basta mais o controle de constitucionalidade, mas o controle de convencionalidade. Os tratados, não só secamente, mas a sua jurisprudência, começam a impactar gradativamente a nossa jurisprudência. Segundo caso paradigmático, o julgamento do Supremo a respeito da Lei de Biossegurança. Aí houve um julgamento muito tenso, e o Supremo demarca a sua posição, acenando para a constitucionalidade da utilização de células tronco embrionárias, louvando o direito à saúde, vida, dignidade humana, direito a ter acesso aos progressos científicos e tudo mais. Um outro caso fundamental, a professora Maria Hermínia mencionou, a decisão do Supremo, em 4 de maio de 2011, quando, por unanimidade, isso que é curioso, por unanimidade, reconhece a proteção constitucional às uniões homoafetivas, reconhecendo-as como entidade familiar. O argumento é: a Constituição veda a discriminação em virtude de raça, sexo, cor, sendo que ninguém pode ser diminuído ou discriminado em função da sua orientação sexual, já que o sexo não pode se prestar a criar desigualdades jurídicas. E defendeu aqui o Supremo a interpretação do Código Civil conforme a Constituição, destacando igualdade, liberdade, autonomia, dignidade. E os movimentos sociais aqui, ainda hoje, debatem qual o impacto dessa decisão. Quer dizer, isso significa o quê no campo do direito à adoção? Há estudos que mostram, pré e pós a decisão do Supremo. Pré, qual era a situação de desigualdade com relação à discriminação por diversidade sexual. E pós-decisão, como, quer dizer, até hoje há estudos e há polêmica e há juízes que se negam a seguir o que o Supremo disse, né? Porque nós aqui lembramos que essa decisão do Supremo, em ADPF, em ADIM, etc., tem força jurídica vinculante, vincula todo o Poder Judiciário. Então, o juiz da comarca do interior vai ter que seguir o que o Supremo, ainda que ele tenha julgado de forma oposta no passado, ele vai ter que seguir a autoridade decisória do Supremo. Então, é interessante as tensões intra-institucionais também. Outro caso emblemático, Lei Maria da Penha, fevereiro de 2012, o Supremo enfrenta esse debate. Vejam, a tese era, dentre outros argumentos, que a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que
que se refere à prevenção, assistência e proteção às mulheres em situação de violência, violaria o princípio da igualdade formal, já que homens e mulheres são iguais. O artigo 5º da Constituição prevê. E o Supremo decide pela constitucionalidade. Argumenta que o Estado é partícipe da promoção da dignidade humana, cabendo-lhe assegurar especial proteção às mulheres, em virtude da sua vulnerabilidade. Sobretudo, Supremo, num contexto marcado pela cultura machista e patriarcal. Concluiu que a lei não estaria a violar o princípio da igualdade, senão a protegê-lo. Eu digo isso porque acompanhei muito a gestão desta lei, a gestação dessa lei, e fico até emocionada em tratar dela, porque o CEGIL, o CLADEM e a Maria da Penha levaram o caso Maria da Penha para a instância internacional, a Comissão Interamericana. E nós litigamos esse caso em 2002, participei de 2 audiências referentes a esse caso. Eis que o Brasil é condenado pela negligência, omissão, tolerância estatal com relação à violência contra a mulher, dentre outras medidas, além da indenização, Maria da Penha e tudo mais, é adotar um marco jurídico consonante com os parâmetros internacionais, louvando também a dicção constitucional. É aprovado por unanimidade a lei. Nós mal comemorávamos, havia decisões, a lei inconstitucional, viola o princípio da igualdade. Aí veio o Supremo, em fevereiro, em razão das controvérsias fundadas sobre a inconstitucionalidade da lei, e pacifica. Pacifica em termos, porque há tensões dentro do próprio Poder Judiciário com relação à aplicação da lei. E eu me recordo, ano passado, na OEA, em outubro, houve uma audiência sobre a lei da Maria da Penha, sobre a implementação no Brasil. Estava lá a Maria da Penha, inclusive. E, em suma, e aí você acompanha como realmente há avanços. Há avanços e há, claro, sempre os desafios, as tensões, os dilemas. E, além disso, um quinto caso paradigmático, o caso das cotas. Inacreditável. Quem estava lá na audiência pública, o professor Oscar estava, eu pude participar em março de 2010, nem para os mais otimistas o Supremo iria deliberar por unanimidade. E assim foi. 26 de abril de 2012, por unanimidade, o Supremo considera constitucional a instituição de cotas nas escolas, nas universidades públicas. Para o Supremo, não basta proibir a discriminação. Essenciais são as ações afirmativas, como as medidas especiais, temporárias, voltadas a concretizar a igualdade e neutralizar os efeitos perversos da discriminação racial. Reconhece que a justiça social, mais que demandar a distribuição de riquezas, requer o reconhecimento, a incorporação de valores. Cita o ministro relator Lewandowski, cita Nancy Fraser, cita outras referências e destaca o valor constitucional da diversidade étnico-racial. Claro que há tensões, não só, eu mencionei no Poder Judiciário, mas tensões com outros poderes. Eu trago aqui um outro caso, antecipação terapêutica do parto em caso de encefalia fetal, 2012. Supremo, vale a pena ler esse longo acórdão com 400 páginas, mas o fato é, o relator, ministro Marco Aurélio, nas primeiras páginas do seu voto, o foco é o princípio da laicidade do Estado. Para nós, uma vitória. Artigo 19 da Constituição, laicidade do Estado, Brasil é uma república laica, etc. E daí vai trabalhar o tema da liberdade sexual, reprodutiva das mulheres, a saúde, a dignidade, direito à autodeterminação, a direitos fundamentais e tudo mais. E aqui, o ministro Carlos Aires Brito diz, começa o debate. A Constituição não dispõe sobre isso da vida humana. Ele diz, o embrião é embrião, o feto é feto, e a pessoa é pessoa. E o direito vai responder juridicamente a cada uma dessas etapas do ciclo vital com um alcance protetivo específico. Portanto, o direito protege de modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico. E as respostas foram as que nós todos acompanhamos, os grupos religiosos ficaram absolutamente insatisfeitos com esses todos avanços, especialmente, eu diria, com o caso da antecipação terapêutica do parto, o caso das uniões homoafetivas da Lei de Biossegurança. E as reações foram notáveis ali, desde a eleição de Feliciano para
a Comissão de Direitos Humanos, por outro lado, aquela notável iniciativa do Congresso da Câmara, de apresentar uma proposta de emenda objetivando sustar os atos do Supremo que exorbitassem da sua competência, ou ainda ampliar o artigo 103, admitindo, no campo da legitimação ativa, entidades religiosas, e assim por diante. Então, nós temos aí essa tensão muito clara quando o Supremo atua com essa vocação antimajoritária. Bom, tem 3 minutos? 3 minutos. Bem, nos meus 3 minutos finais, eu também gostaria de trazer aqui a jurisprudência dos direitos sociais. Eu tenho acompanhado muito essa jurisprudência e é interessante também acompanhar como o Supremo tem refinado a sua argumentação. Porque, se nós avaliarmos, nós ainda estamos, professora Maria Hermínia, na judicialização do acesso à saúde, do acesso à educação. Não se pauta a qualidade, senão o acesso. Mas o fato é, com relação à saúde, fiz um exame detido da jurisprudência pós-88, e os julgados iniciais protegiam a saúde indiretamente como uma decorrência do direito à vida. Mas julgados mais recentes, desde 2008, sobretudo, aliás, eu diria 2004, com a DPF 45, o Supremo reconhece a legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Judiciário em tema de implementação de políticas públicas. Diz, olha, não cabe ao Judiciário implementar, claro que não, nem formular, mas monitorar, fiscalizar, com base nos parâmetros constitucionais, e a fim de assegurar a intangibilidade do mínimo existencial. E essa jurisprudência, desde 2004, o relator ministro Celso de Mello, desde 2004, abre um outro horizonte para a tutela dos direitos sociais. Cláusula da reserva do possível, observância do mínimo existencial, dignidade humana. Em suma, há um elenco aqui de decisões em que o Supremo diz, olha, os direitos sociais não podem ficar condicionados à boa vontade do administrador. É fundamental que o Judiciário atue. Seria uma distorção da separação dos poderes se esse princípio, originalmente concebido para garantir direitos, fosse utilizado para obstá-los. Também trata do princípio da proibição do retrocesso, dentre outros temas. E, finalmente, a cláusula federativa, que começava o jogo do empurra-empurra no campo da saúde, que é competência comum de todos os entes federativos. O Supremo disse, não, a partir de 2010, há uma solidariedade passiva. Há de se fornecer os medicamentos e vocês que se entendam com a ação regressiva. A União pode entrar com a ação regressiva em face do Estado, o Estado em face do município, vocês se entendam. Mas é um novo aporte, esse da responsabilidade solidária. O impasse aqui na realidade, eu lembro de ter participado, em agosto do ano passado, de um debate sobre esse assunto. O representante da Associação dos Magistrados Brasileiros dizia, houve uma judicialização excessiva da saúde. E nós, do Judiciário, já que outros poderes não fazem, isso nos chega porque há uma omissão do Executivo e Legislativo, nós damos ganhos de causa em 92% dos casos. Uau! Só que aí a promotora que estava do lado disse, olha, mas na minha comarca, 70%, realmente, é 90% de ganho, mas 70% de decisões que não são cumpridas. Então, há esses embates. Claro, decisão não cumprida, isto acaba apontando ao drama da credibilidade do próprio Poder Judiciário. O que nos leva ao tema do diálogo entre os poderes, em suma, há de se ter uma interlocução. Então, meu tempo se esgotou, eu vou deixar os desafios para os debates, mas, na minha avaliação, nós caminhamos, sim. O Supremo, que eu gostaria de ter visto em 88, surge praticamente 20 anos depois, mas surge com audácia, com ousadia, causando tensões, especialmente quando se vale da sua função antimajoritária para proteger direitos e fazê-los triunfar. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Flávia, pela fala e pela delicadeza em relação ao tempo. É sempre um sinal de elegância, né? Então, agora, professor Cláudio Souza. Muito obrigado. O senhor tem 2 minutos. São 20 minutos também, por favor, para falar. Já está 5 horas, não é isso? Não. Professor Cláudio, muito bom estar na mesa novamente com o senhor. Então, 20 minutos para a sua exposição, por favor. Obrigado.
manifestar minha satisfação de compartilhar a mesa com a professora Maria Hermília, com a professora Flávia Piovesan e com o professor José Garcês. Bom, meu tema é Constituição, Realidade e Utopia. Nessa minha participação, eu vou buscar contrapor duas formas utópicas de interpretar a Constituição e propor uma terceira forma, que eu caracterizo como não utópica, ou pelo menos como uma utopia mais restrita, é uma outra forma de interpretar o texto constitucional. Uma primeira forma, que a gente pode chamar de liberal abrangente, uma segunda forma, também utópica, social dirigente, e uma terceira forma, que é aquela que eu procuro sustentar, né, que se assenta numa teoria da imparcialidade política. Antes, porém, de propor, de analisar essas formas de interpretar a Constituição, em especial a Constituição econômica, ou seja, os preceitos da Constituição que se referem à matéria econômica e que, portanto, dão mais espaço para o debate ideológico e para a confrontação entre as utopias tradicionais, eu queria fazer uma breve nota metodológica sobre a importância da abordagem filosófica no âmbito da teoria constitucional, né? Digo isso porque a tônica das manifestações neste seminário tem sido enfatizar a importância de uma abordagem mais realista, que se utilize de instrumentos da ciência política para compreender a Constituição, enfim, compreender a forma como as instituições contidas no texto constitucional funcionam na prática. A minha percepção é de que essa abordagem é fundamental, é uma abordagem inovadora no contexto jurídico brasileiro, mas que isso não inabilita abordagens mais filosóficas do texto constitucional, não inabilita o esforço de se propor interpretações do texto constitucional a partir de parâmetros escolhidos, em especial, da filosofia política e da filosofia moral. Na verdade, esse embate entre abordagens mais filosóficas, ou seja, mais prescritivas, mais normativas, e abordagens mais descritivas, mais realistas, não é novo, né? Toda a história da teoria constitucional tem sido marcada pela contraposição entre essas duas abordagens metodológicas, né? A primeira teoria constitucional formulada na modernidade é uma teoria idealista da Constituição, é uma teoria normativa da Constituição. Está presente, por exemplo, no artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, segundo o qual o Estado, para ter uma Constituição, precisa garantir direitos individuais e precisa também organizar o exercício do poder político em conformidade com o princípio da separação de poderes. Ou seja, qualquer Estado que não se organize em conformidade com os parâmetros do liberalismo político não tem Constituição. É isso que afirma o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Esse tipo de abordagem mais filosófica foi amplamente criticado desde o início, a começar pela obra mais que clássica do Ferdinand Lassalle, não é? Onde Ferdinand Lassalle sustenta justamente que a Constituição não é isso, não são essas normas, a Constituição real é aquela que resulta da interação dos fatores reais de poder que atuam em determinada sociedade, já sugerindo, ainda no século XIX, a adoção de uma abordagem mais realista e menos idealista, menos filosófica. Para mim, não há contradição entre essas duas abordagens, pelo contrário, penso que os esforços mais importantes no âmbito da metodologia constitucional têm sido produzidos por aquelas teorias que buscam explorar a imbricação entre as duas
entre as duas abordagens, muito inspiradas na teoria crítica, né, em especial na abordagem habermasiana, que justamente sustentam que não há contradição entre as duas abordagens, mas, pelo contrário, complementariedade em termos que eu vou falar mais adiante. Bom, a primeira teoria, digamos assim, filosófica, utópica da Constituição, que tem disputado a interpretação da Constituição Federal de 88, é uma teoria que a gente pode caracterizar como uma utopia liberal. Liberal do ponto de vista econômico. Há diversos autores, no campo do direito constitucional e econômico, que enxergam a Constituição de 88 como uma Constituição comprometida com o Estado liberal, com o não intervencionismo do Estado no domínio econômico. São teorias que sustentam, por exemplo, o princípio da subsidiariedade. Sustentam que tudo que o particular pode realizar eficientemente, o Estado está impedido de fazer. O Estado estaria impedido de atuar naqueles setores da economia em que a atuação do particular é suficiente e pode ser realizada de maneira eficiente. Tem diversos autores no Brasil que interpretam o texto constitucional de 88 exatamente desta maneira, sustentando que é possível encontrar no texto constitucional o princípio da subsidiariedade. Há autores que sustentam, por exemplo, a impossibilidade de se criarem novos serviços públicos sempre que a criação de serviço público não sirva à garantia do princípio da dignidade da pessoa humana ou de direitos fundamentais ou para a garantia da coesão social. É uma tese sustentada em contraposição àquela tese tradicional, sustentada especialmente aqui em São Paulo, na PUC, segundo a qual serviços públicos são aqueles serviços que a lei caracteriza como serviços públicos. Ou seja, uma teoria mais formalista dos serviços públicos, que é criticada por essa vertente mais afiliada a um pensamento econômico liberal, que sustenta a impossibilidade de criação de novos serviços públicos e, portanto, de retirada da iniciativa privada, da atuação da iniciativa privada daquele setor, a partir desses argumentos vinculados à dignidade humana, aos direitos fundamentais e à coesão social. Há também quem sustente a impossibilidade de criação de novos monopólios públicos por meio de lei, Para quem se afilia a essa vertente do liberal da teoria econômico-constitucional, apenas por meio de emendas constitucionais poderiam ser criados novos monopólios públicos. Essas são algumas das teses sustentadas, em especial, por colegas que, além de terem uma atuação acadêmica, têm também uma atuação no mercado, oferecem serviços para as empresas privadas, para concessionárias de serviços públicos, para grandes empresas privadas, que têm interesses nessas teses e, portanto, têm interesse em sustentar a ideia de que a Constituição Federal de 88 é uma Constituição da qual podemos extrair limites fortes à intervenção do Estado no domínio econômico. Eu caracterizo essa orientação, eu até comentava agora há pouco com o professor Oscar Vilhena, da importância de termos uma academia efetivamente profissionalizada no Brasil, de termos professores com dedicação exclusiva, porque isso garante a imparcialidade do pensamento, da produção acadêmica, e a reflexão crítica imparcial a proposta das instituições. Efetivamente, a dupla militância na academia, na advocacia ou na advocacia pública, porque também temos a contrafação disso, do advogado público que, em matéria tributária, defende teses absolutamente enviesadas. Pois bem, os esforços realmente da FGV para criar uma carreira acadêmica profissionalizada, efetivamente, são louváveis e servem de exemplo para todo o Brasil. Bom, a outra corrente, que também podemos caracterizar com a corrente utópica, idealista, é a corrente do constitucionalismo dirigente, do constitucionalismo social dirigente. Havia no Brasil, antes da Constituição de 88, uma tendência de
os autores situados mais à esquerda do espectro político realizarem a crítica do texto constitucional. O texto constitucional, em regra, esses autores adotavam pressupostos marxistas, né, segundo os quais o direito e o Estado são meras manifestações superestruturais das relações econômicas de produção. O papel da teoria do direito, de uma teoria crítica, seria, portanto, criticar as instituições, criticar a Constituição, criticar o Estado. Quando a Constituição é aprovada, né, e isso foi muito enfatizado aqui, é uma Constituição que resulta de ampla participação popular, é uma Constituição que garante direitos fundamentais, né, inclusive direitos que foram violados durante o regime militar, e garante também direitos sociais, princípios de justiça. Então, essa Constituição ela passa a ser interpretada como uma Constituição virtuosa pela qual vale a pena lutar. E esse projeto inserido no texto constitucional passa a ser visto por esses autores situados mais à esquerda do espectro político como um projeto que precisa ser convertido em realidade prática, precisa ser implementado. Emerge daí aquilo que eu procurei chamar como constitucionalismo brasileiro da efetividade, protagonizado por autores como Luiz Roberto Barroso ou Clemerson Clever, que também já foi citado pela professora Flávia anteriormente. Bom, tenho para mim que as duas formas de interpretar a Constituição, elas são formas insustentáveis do ponto de vista da legitimidade democrática, né? Há, obviamente, uma tensão entre constitucionalismo e democracia, né? E essa tensão foi muito bem examinada nos trabalhos do professor Oscar Vilhena, e esta tensão precisa ser adequadamente equacionada para que não prevaleça uma Constituição excessiva em detrimento da liberdade de conformação do legislador eleito pelo povo, mas para que, tampouco, o legislador possa atuar de maneira abusiva, violando direitos fundamentais. É nesse contexto que são formuladas teorias que buscam se situar na esfera daquilo que podemos denominar de esfera da imparcialidade política, né? São teorias que se alimentam, por exemplo, das distinções feitas na esfera da filosofia moral entre o plano da ética e o plano da moral. São teorias que buscam justamente sustentar que o papel das constituições e, portanto, também das cortes constitucionais é garantir o Estado Democrático de Direito, é garantir direitos fundamentais, é garantir os princípios básicos do Estado de Direito e é também garantir as instituições que permitem que a vontade do povo se manifeste adequadamente e plenamente. São teorias, por exemplo, como a teoria procedimental do Jürgen Habermas, já mencionados anteriormente. Bom, qual é o tipo de contribuição que essas teorias podem proporcionar à interpretação da Constituição, à interpretação prática da nossa Constituição econômica? Penso que essas teorias legitimem, por exemplo, a decisão que a Suprema Corte proferiu no caso Caroline Products, que é um precedente importantíssimo da história jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque foi nesse precedente que a Suprema Corte estabeleceu que cabe ao Poder Judiciário adotar uma postura mais deferente em relação às normas editadas pelo Poder Legislativo quando essas normas tratam de matéria econômica. Porque a matéria econômica é uma matéria de disputa ideológica, é uma matéria em que divergem doutrinas econômicas, muitas vezes de caráter utópico mesmo, e, portanto, essas teorias devem disputar a adesão das maiorias populares a cada momento da história nacional, não cabendo ao Poder Judiciário assumir um lado em detrimento do outro. Então, nesse caso, Caroline Products, qual é o parâmetro
sugerido pela Suprema Corte, que quando se trata de norma de matéria econômica, maior deferência. Quando se trata de uma liberdade preferencial, o exame da constitucionalidade deve se submeter a um escrutínio estrito. E penso eu, esse seja um parâmetro também válido para o Supremo Tribunal Federal. Quando temos uma norma, uma lei, que potencialmente viola um direito fundamental, viola uma liberdade básica, viola uma instituição fundamental do sistema democrático, o Supremo Tribunal Federal está autorizado a atuar de maneira mais ativista. Penso eu que estava autorizado a atuar de maneira mais ativista em quase todos esses casos mencionados pela professora Flávia Pevezan, na pesquisa com células-tronco embrionárias, na interrupção de gestação de feto anencéfalo, no reconhecimento jurídico das relações homoafetivas, porque em todos esses casos o que está em questão é uma liberdade básica, é um direito fundamental, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas, por outro lado, quando o Poder Legislativo aprova normas em matéria econômica, né, penso que caiba ao Supremo Tribunal Federal adotar uma atitude de maior deferência, uma atitude de maior autocontenção, reconhecendo que esta é uma matéria que deve ser resolvida por meio da decisão majoritária dos representantes do povo. Bom, então, volto à questão inicial e realmente buscando cumprir o nosso tempo de 20 minutos. Volto à questão inicial, justamente para enfatizar a importância de abordagens mais filosóficas da matéria. Porque é justamente por meio desse tipo de abordagem filosófica que podemos enfrentar questões como é o problema, como é a questão, por exemplo, da legitimidade democrática, como é, por exemplo, a questão da dificuldade contramajoritária, né? Por meio desta abordagem filosófica que podemos justificar parâmetros de maior autocontenção ou de maior ativismo judicial. Bom, dito isso, concluo apenas dizendo que a Constituição é, sim, um lugar para utopias, mas utopias mais contidas, que é fundamentalmente a utopia de criação no Brasil de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, né? De um Estado Democrático de Direito que ele possa ser aplicado na prática, não é, e estendido à fronteira agrícola, às favelas das grandes cidades. É importante que, na minha cidade de origem, na cidade do Rio de Janeiro, se respeite, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, né? Se respeite plenamente a inviolabilidade do domicílio. Temos tido manifestações na cidade do Rio de Janeiro e, infelizmente, a polícia do meu estado ainda não se adequou ao programa democrático da Constituição de 88, que concebe a atividade policial como um serviço público, tem que ser prestado ao cidadão, né? E daí decorrem protocolos de atuação policial que são incompatíveis com a atuação truculenta, violenta, militar, né, orientada pela perspectiva do combate que tem tido lugar na cidade do Rio de Janeiro nos últimos dias, na repressão à greve de professores. Então, eu entendo que a Constituição de 88, ela é o lugar de utopias, né, certamente, mas penso que a utopia que seja realmente uma utopia, que deve ser uma utopia caracterizada como uma utopia constitucional, é essa da plena vigência do Estado Democrático de Direito. Alguém poderá objetar que uma teoria imparcial, mais procedimental, ela não pode ser adotada no Brasil, porque a Constituição de 88 ela não é uma Constituição procedimental, é uma Constituição substantiva. É um bom argumento. Mas temos que perceber que ela é uma Constituição substantiva, mas que contém princípios substantivos que apontam em ambas as direções. A Constituição de 88, ela garante a livre iniciativa,
a Constituição de 88 garante o direito de propriedade, mas garante também a função social da propriedade, garante também a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e regionais, a realização do pleno emprego e de outros princípios de sabor social. Trata-se, como antes enfatizado, de uma Constituição compromissória. E, se é uma Constituição compromissória, ela, portanto, se abre a interpretações de diferentes colorações ideológicas. Penso eu que a interpretação legítima, né, que se legitima num contexto de pluralismo político, na perspectiva de uma Constituição que quer abrigar e quer se legitimar perante forças políticas da mais variada orientação ideológica, tem que ser uma interpretação imparcial do texto constitucional e que permita, né, que essas forças políticas disputem no debate público e conquistem a adesão das maiorias. Obrigado. Agradecer muito ao professor Cláudio pela fala e também pela elegância do tempo, os 3 palestrantes, mostrando esse aspecto democrático na medula, não é isso? E assim nós podemos ter um pouco de tempo para o debate. Então, está aberto aqui. Eu vou fazer uma primeira provocação. Pensando na sociedade brasileira de hoje, a professora Maria Hermínia falou uma coisa, todos, né? A professora Flávia, também o professor Cláudio. Nós estamos num ambiente de maior tolerância hoje no Brasil, de maior abertura ao diálogo democrático, ou num ambiente de menor abertura ao diálogo democrático? Uma leitura mais positiva é que, depois de 25 anos de Constituição, estamos mais habituados às práticas democráticas, seus embates, sem qualquer tipo de mitificação do que seja isso, né? E que, portanto, nós estamos avançando para uma sociedade mais capaz dessas trocas democráticas de respeito ao pluralismo. Uma outra leitura menos positiva, talvez, menos otimista, acha que talvez uma certa tendência reivindicatória acabou se transformando numa afirmação de busca de interesses de grupos sem grande compromisso com o desenho de um projeto mais coletivo. Então, é uma pergunta mais ampla, se nós estamos, nesse momento, a avaliação, se nós estamos num caldo, vamos dizer assim, mais propício à diferença na sociedade, um caldo menos propício à diferença nesse momento. Professor Dr. Oscar Vilhena? Enfim, eu não sei... Eu queria ouvir, a Maria Hermínia foi tão gentil comigo na apresentação dela, que ela foi minha professora. Então, isso são elos que a gente não perde ao longo da vida. Você, né? Tem que levantar a mão para falar assim. Tem que levantar a mão para falar. Não só levantar a mão, mas fico com medo, né, do que eu vou falar. Mas eu queria partir de uma provocação dela e retomar, né? Mas eu acho que o que o Cláudio e a Flávia falaram também pode ser um componente dessa questão, então sintam-se à vontade para saltar, né? Hoje nós despendemos o nosso dia para tentar entender, e foi muito divertido, porque começou de manhã com o Plínio e o Miguel Reale, que tiveram uma participação muito intensa. O Plínio, o velho Plínio, quase o Plínio Salgado, o Plínio de Arruda Sampaio, né? Senior, né? O Plínio Senior. E foi muito divertido hoje. E foi muito interessante, porque os dois estavam de bom humor. O Plínio não necessariamente está de bom humor, mas ele anda cada vez mais bem-humorado com a idade, né? O Plínio e o Miguel também, outro que não tem bom humor sempre, mas estava muito bem-humorado. Então, foi interessante. E, veja, eles fizeram um retrato de como o processo, que era um processo que não estava necessariamente pautado, né, diferentemente de outros processos constituintes brasileiros, e eu digo também fora do Brasil, é um processo que a sua estrutura regimental levou a que ele ficasse muito permeado, né? E as forças políticas brasileiras, a Flávia estava falando aí das mulheres com 85% de... Eu pensei que o aborto ocuparia mais de 15% nessa agenda, mas, de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, as mulheres, os índios, os quilombolas... E a gente vai fazendo a lista, as pessoas tiveram os seus interesses ali entrincheirados, né? Agora, ela é uma Constituição, por todos os elogios que a gente faça e todos os problemas que nós sabemos também, que ela foi pega num contrapé histórico muito curioso. Quer dizer,
por um lado, o contrapé histórico-econômico, quer dizer, ela é fruto quase que do desenvolvimentismo brasileiro dos anos 50, finalmente conseguimos, né? Finalmente Celso Furtado triunfou, etc., só que daí o mundo tinha mudado. Então, tem esse contrapé histórico que ela é pega. Bom, no capítulo dos direitos, que normalmente nós somos entusiasmadíssimos, né? Onde ela foi muito generosa e ela é reativa ao presente imediato do regime autoritário, mas também ela vai tentar resgatar a velha questão social brasileira através dos mecanismos que ela coloca. Então, é uma carta muito, muito generosa de direitos, etc. Agora, também é pega num contrapé histórico de um movimento mais cosmopolita de direitos, né? Não que não houvessem já, e a Flávia é a campeã de lembrar isso, quer dizer, os tratados, etc., mas mesmo os tratados eles vão passar por uma repaginação nos anos 90, do ponto de vista de deixarem de ser um domínio estatal e passarem a ser um domínio cosmopolita de verdade. Quer dizer, as grandes convenções da ONU, mulher, habitação, etc., etc., vão ocorrer nos anos... A sociedade civil brasileira ela vai passar por um grau de sofisticação nos anos 90 que ela não tinha nos anos 80. Né? Então, a questão do homossexual não está na Constituição de 88, e está ao contrário, está lá dizendo que o casamento é só entre homem e mulher, que a gente olha hoje e fala assim, isso é um escândalo, quem fez isso? Mas é evidente que os movimentos sociais de esquerda eram da igreja. A questão do aborto está tão... Né, é porque era outra sociedade civil. Tá? Então, eu acho que a Constituição tem esse contrapé histórico, ela é altamente endógena, né, se a gente comparar a Constituição sul-africana, a colombiana, que já foram feitos, alguns anos depois, elas têm uma discussão constitucional internacional que a influencia. A Constituição brasileira, que a gente, no máximo, falava de um portuguesinho ali aqui, ela não é uma Constituição que entra no grande debate. Né? Bom, onde é que eu quero chegar? É que essa Constituição, com todas essas coisas, ela nos ajuda aos 25 anos, ela é resiliente, essa é a nossa tese, ela é forte, ela permitiu que a gente chegasse... Tarará. Agora, realmente, voltando à sociologia política, lendo o que aconteceu em junho, né? Eu fiz a única coisa que uma pessoa inteligente não pode fazer. Vou pegar num livro velho e ver o que aconteceu, né? Ao invés de ficar olhando lá. Fui pegar o Berton Moore Jr. e falei assim, bom, por que acontecem as revoltas? Né? E as revoltas acontecem muito mais em função da incongruência entre a percepção de justiça que as pessoas têm da sua sociedade e a sua experiência da injustiça, do que propriamente do grau de injustiça da sociedade. Quer dizer, por isso que em sociedades profundamente injustas não acontecem rebeliões, e em sociedades mais afluentes acontecem. Porque você fala, bom, isso incorporou o meu padrão moral de que eu deveria ser tratado de uma forma, mas eu experimento não ser tratado dessa forma. Bom, Maria Hermínia, então, é assim, eu concordo com você integralmente que nós só tivemos a rebelião de julho porque nós estamos tendo uma tocquevilleana, uma percepção de igualdade que não estava presente na sociedade tradicional brasileira. As pequenas hierarquias da empregada doméstica, a pequena hierarquia, né, isto é que foi se desfazendo. O filho da empregada doméstica não pensa como ela, de que o papel dele vai ser exatamente o da mãe. Então, isso causou... Já está em outra, já foi na escola, etc. A Constituição ajudou a causar essa fratura da sociedade que nós não temos mais. E aí a minha pergunta maldosa é, você falou... E eu temo que você esteja certa, de que esse aparato não dará conta da sociedade igualitária que vem por aí. Né? Por onde você acha que nós vamos, vamos dizer, desdar o curto-circuito, ou de que maneira nós vamos usar o curto-circuito para mudar? O que você vê como caminho institucional, você menos maldoso, o caminho institucional para a gente resolver esse problema numa sociedade que se igualizou? Não se igualizou, mas que tem uma percepção sobre. Pois é, essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. É o seguinte, não é porque eu esteja devolvendo. Tem alguma coisa, imagino que essa não seja o único país em que isso ocorre, mas aqui eu acho que é uma percepção forte dos intelectuais, no sentido muito amplo, né? Dos policymakers, etc., que a igualdade quer dizer homogeneidade, né? Então, a gente tende a resolver tudo com uma regra geral
para todo mundo. Né? Eu dou um exemplo muito claro, que é a coisa das ações afirmativas. Na universidade, tinha 26 experiências diferentes em universidades por todo o Brasil. Gente que tinha cota para não sei quem, mas não tinha para o outro. Gente que não tinha cota, mas tinha pontuação. Enfim, eram 26 universidades que tinham experiência de ação afirmativa que foram fazendo. Daí vem a lei e te obriga a fazer cota. Né? E as universidades estaduais aqui acham que conseguem resistir. Eu acho que, se continuar assim, não vai conseguir. Então, tem que ser tudo igual. Vai ser necessário que as normas, a institucionalidade abra espaço para diferenças. Experimentalismo. Para o experimentalismo e para diferenças, né? Ou seja, para a possibilidade de diferentes soluções para o mesmo problema. Uhum. Coisa que eu acho que nós temos uma enorme resistência a fazer. Então, uma coisa é você ter direito à educação garantido, outra coisa é você dizer que é a escola pública que tem que dar, etc. Não é o caso aqui, tá certo? Mas, se pudesse, a gente fazia dessa via. Né? Desculpa a todos, mas, enfim, aproveitar. O nosso federalismo é muito mal aproveitado, ou seja, ele poderia ser um campo de alta experimentação e a Constituição, aí, nesse sentido, falha, porque ela centraliza demais as soluções. Quem centralizou foram as políticas, não foi a Constituição. A Constituição simplesmente dizia que tinha competências comuns, não é isso? Uhum. Como é que você distribuía as tarefas ali de forma prática? Não está na Constituição. Foram as políticas que centralizaram e uniformizaram, não é? E puxaram, tudo bem, é verdade, você vai me dizer, bom, mas onde o governo federal não conseguiu descobrir qual era a fórmula da cooperação, não aconteceu e o resultado não é bom, que é a coisa da segurança. Né? Onde não se descobriu, porque na saúde, de alguma maneira, se descobriu, né? Com as normas operacionais todas, na educação com o Fundef, se desenha a maneira de cooperação entre os Estados. E o faz centralizando, né? Dando todo o comando para o governo federal. Agora, isso não está na Constituição. Isso foi construído depois. Você podia ter pensado de outra maneira. Né? Obviamente, por isso que eu acho que a Marta tem razão de centralizou, ela acha ótimo. Ela acha que vai por aí que o progresso vai. Né? Porque a gente acha isso mesmo, nós achamos que o governo federal tem mais capacidade do que os outros. Né? Produz políticas melhores do que os outros. Não sei se um país como o Brasil, que está ficando mais diversificado, mais heterogêneo, sempre foi, etc., se esse molde é bom. Agora, eu não sei como é que resolve do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das normas, que isso é vocês que sabem, né? Eu não respondi a sua. Mário. Não. Passa para ela. Passar para ela, por favor, para a Flávia, professor Flávia, professor. Bem, eu teria 3 reações aí. Eu concordo plenamente com o professor Cláudio quando menciona a reação da polícia. Quer dizer, eu acho que, de alguma forma, o professor Zé Garcês lança a questão, bom, nós temos maior espaço para o diálogo, para a tolerância, quer dizer, nós estamos caminhando nessa direção. O que me parece é que há esse espaço maior para o diálogo, para as reivindicações, os movimentos de junho e tudo mais, e a grande dificuldade em reagir a esta movimentação. Bastando citar a nossa presidente, que, no pronunciamento nacional, testa aquele pacote de medidas e, ao final, não é, foi um fracasso. A reação, a criminalização dos movimentos sociais. E o que é muito interessante é a pluralidade de fontes. Foi o caso Bruno, no Rio de Janeiro, que causou de um jovem que foi acusado de ter jogado uma bomba, em suma, e, ao final, se descobriu pelo YouTube. Porque aí vem a diversidade de fontes. O que está no jornal é insuficiente.
eu creio que esses movimentos que eclodiram trazem muito uma revolução no campo das fontes de informação. Quando a Ouvidoria de São Paulo a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo foi criada, eu me lembro do Benedito Mariano solicitar um parecer a mim, ao Hélio Bicudo, sobre mandado de busca e apreensão coletiva em periferia, que aqui não existe, na Zona Sul, que jardins, etc., uma figura... Não é? Então, essas práticas, quer dizer, a dificuldade de romper com esse continuismo autoritário na paisagem democrática, para não dizer da prática sistemática de tortura em delegacias, em suma. A dificuldade de tecer reformas institucionais, aí acho que o tema da justiça de transição é muito presente, a incapacidade de romper com uma cultura do arbítrio. Outro tema da sustentabilidade dos movimentos de junho, e quem vai responder a essa agenda, para onde vai essa agenda, porque tinha desde de reivindicações sobre transporte público, sobre a saúde, a mulher que foi espancada, foi um grito coletivo, né, bastante com pautas muito diversas. Então, o tema da sustentabilidade e desta agenda, quer dizer, quem vai reagir no campo da institucionalidade, como essa agenda vai, de alguma forma, ser implementada. E também, eu concordo plenamente com o que a professora Maria Hermínia traz, ainda que nós estejamos na região mais desigual e mais violenta do mundo, que é a América Latina, de acordo com os indicadores, o fato é que nós estamos aí assistindo a uma universalização, não é, dos serviços, mas também com a falta de infraestrutura. Então, cada um, quer dizer, há os carros, mas, quer dizer, como não se investe no transporte coletivo, ninguém caminha. Há telefonia, né, há pessoas com 3, 4 celulares, mas não funciona. Então, nós temos a internet, ótimo, mas cai a rede. Então, essas dificuldades. E, com relação à questão do Oscar, eu teria também 2 reações. De fato, a Constituição de 88 é muito mais tímida. Se nós fizermos um exame das cláusulas de abertura constitucional na América Latina, ela é muito menos refinada que as constituições posteriores. Ela fala pouco. E aí o trabalho da doutrina, a jurisprudência e tudo mais. Se nós tomarmos a Constituição mexicana, que foi reformada em 2011, traz uma cláusula de abertura muito mais refinada, prevê hermenêutica dos tratados de direitos humanos, princípio pró persona, a questão da incorporação, da hierarquia constitucional. Mas a minha experiência é que não bastam cláusulas de abertura se nós temos mentes fechadas. Uma interpretação cerrada é capaz de fechar a cláusula constitucional mais aberta, não é, que nós podemos ter. Essa endogenia do Brasil. Então, se nós avaliarmos, há uma pesquisa que revela, se nós avaliarmos com quem o Supremo dialoga no campo da jurisprudência, do direito comparado, até 2009, foram localizados 80 casos em que o Supremo aplica a jurisprudência da Corte norte-americana. 58 casos que ele incorpora a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. E 2 casos que incorpora a jurisprudência da Corte Interamericana. Houve 79 casos em que o Supremo se pautou por dispositivos da Convenção, etc., mas incorporar a jurisprudência, o que é muito diminuto perto da experiência latino-americana. Quer dizer, ainda há esta endogenia que há de ser superada. Então, só essas reações. Muito obrigado, professora. Eu vou passar para o professor Cláudio, depois volto para a professora Hermínia, que eu, indelicadamente, cortei. Não, eu quero, de fato, esse tema da polícia, né, da política de segurança pública no Brasil, é fato que as polícias ainda se orientam em conformidade com aquela teoria do inimigo, concebe segurança pública como estratégia de guerra, que foi formulada ainda durante o regime militar. Essa teoria é incompatível com a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 concebe a segurança pública como um serviço público. E daí resultam regras quanto ao treinamento. Né? Todo mundo viu aquele filme Tropa de Elite, um treinamento para a guerra na selva. E, de fato, eles fazem esse tipo de treinamento. Esse treinamento não serve a uma polícia democrática, a uma polícia que preste um serviço público ao cidadão. Eu aqui acabei de receber agora há pouco uma mensagem
de uma professora: fomos escorraçados da Cinelândia por bombas de gás e tocados como gado pela cidade, reclamando da atuação aqui da OAB. E essa é a realidade, né? Professores em greve, revoltados com essa remuneração dos professores. Isso tem que mudar de qualquer maneira no Brasil. Não tem mais espaço para a gente continuar sem dar uma solução decente ao problema da remuneração dos professores no Brasil. E eles estão revoltados, até a direção do sindicato quer parar a greve, os professores mesmo que não aceitam, e está uma multidão incorporada em praça pública, esse é o fato. E a polícia contra essas pessoas, né? Então, eu acho que esse ainda é dentro daquela perspectiva da radicalização do processo de democratização, acho que a utopia constitucional, né, a utopia que a gente pode extrair da Constituição é a utopia de mais democracia, mais Estado de Direito, mais garantia dos direitos fundamentais. E isso se manifesta, por exemplo, né, no disciplinamento das autoridades policiais, que tem que passar a atuar em conformidade com o Estado Democrático de Direito. Um tema que eu queria mencionar, rapidamente, que foi citado pelo professor Oscar Vilhena, do federalismo, o STF tem culpa nisso. Menciona, por exemplo, o princípio da simetria, né? Aquele princípio que é uma construção da jurisprudência do Supremo. Na verdade, a Constituição anterior, no seu artigo 13, previa que os Estados se organizariam de acordo com as constituições que adotaram, observados os princípios da Constituição, e também o seguinte, 2 pontos, aí lá tinha um inciso de processo legislativo. E, a partir disso, o Supremo Tribunal Federal construiu a orientação segundo a qual a distribuição de competências entre os poderes da União, concebida pela Constituição Federal, deve ser observada também no plano, analogicamente, no plano estadual e no plano municipal. Então, modo se a Constituição Federal confere uma competência ao presidente da República, no Estado a mesma competência não pode deixar de ser conferida ao governador e no município ao prefeito. E isto engessa completamente a Federação Brasileira. Penso nesse tópico, quer dizer, uma das principais justificativas da adoção da forma federativa de Estado é o experimentalismo institucional. Nós experimentamos no município. Se aquele arranjo institucional dá certo, funciona, aquelas instituições podem ser replicadas em outros municípios, em estados, e até servir como orientação para a reforma das instituições nacionais. Penso, por exemplo, por que não experimentar no tópico sistemas eleitorais? Sempre se alterar a Constituição Federal. Há vários tipos de sistema proporcional. Há o sistema proporcional com lista fechada, o sistema proporcional com voto transferível, que é o atual, lista aberta e voto transferível, que é o hoje em vigor. Tem o que a OAB está propondo, que é o sistema proporcional em 2 turnos. Tem o proporcional distrital, que não é misto, que é concebido pelo professor José Afonso da Silva, né? O voto se dá nos distritos, mas esses votos servem apenas para coleta para o partido, e depois você vê a proporção dos votos para a cidade. Então, por que não permitir uma lei complementar federal, criar modelos, permitindo que os estados e os municípios adiram a um e a outro, para a gente ver na prática qual é o sistema que funciona melhor. Ô, Cláudio, só uma notinha de rodapé. Outro dia, conversando com o ex-ministro Sepúlveda Pertence, ele fala, esse eu acho que foi o meu maior erro, porque ele tinha essa percepção, ele falou isso numa decisão, mas falou, eu nunca briguei para derrubar isso. O maior erro foi não ter derrubado a ideia de que tinha que ser simétrico. Você não pode ter um município parlamentarista, por exemplo. Por que não? Né? Mas temos eu concordo visto, integralmente com você. por exemplo, alguns ministros explora essa oportunidade se manifestando nesse sentido, de que, em entrevistas, ou até em alguns votos, estou mantendo aqui essa orientação, mas o princípio da simetria, isso não está direito e tal. Eu acho que isso vai acabar caindo. A gente precisa derrubar isso. Só para complementar e juntar o que eu estava falando com a pergunta que você fez. Se
o que eu falei tem algum sentido, ou seja, se a gente está vivendo uma transformação, que é uma transformação das percepções sobre os princípios de hierarquia na sociedade, etc., é esperado, tá certo, que durante um certo tempo a projeção política disso seja relativamente turbulenta. Não é verdade? Então, eu acho que de um lado, o país é democrático, tem debate, tem alternância de poder, etc. De outro lado, ontem eu estava numa reunião onde a porta estava sendo quebrada com uma marreta desse tamanho, tá certo? Porque um grupo achava que a gente não era legítimo para discutir o que estava discutindo. Então, tem as duas coisas, né, nessa. E professores, tudo bem, né, estão demandando seus direitos, mas, às vezes, eles vão encapuçados, às vezes, eles jogam pedra nos outros. Então, eu acho que é muito difícil aí você... Obviamente, a polícia não pode fazer o que está acostumada a fazer. Né? Mas eu acho que tem uma quer dizer, as contas... Eu acho que está demandando mesmo a radicalização. Tudo bem, então... Que é insustentável então vai, a gente permanecer com tudo bem, mas então a resposta vai ser... Saúde e educação. Mas não dá para resolver assim. Eu acho que uma coisa é você dizer, é você entender o processo, outra coisa é você estimular. Né? Professora? Enfim... Mas eu estou dizendo o seguinte, eu acho que o fato da sociedade estar se democratizando quer dizer que as formas de expressão, às vezes, serão turbulentas e violentas. Eu, pessoalmente, serei sempre contra qualquer forma de violência, venha do bom ou do mal. Tá certo? Do lado do bem ou do lado do mal. Agora eu acho que ela passará por um momento mais conflitivo mesmo. Um momento de desajuste. Um momento de desajuste. Quem é mais democrático é mais conflitivo. Então, olhando para a sequência dessa Revolução Tocqueviliana, né, acho que as mesas todas têm sido relativamente otimistas com a Constituição e com o futuro, né? Mas fazendo uma leitura provocativa, não necessariamente eu concordo com isso, mas uma leitura pessimista. Quer dizer, a gente poderia também pensar que nós chegamos a esse patamar de revolução tocqueviliana porque o conflito distributivo foi sempre contornado até agora. Tirando a questão das ações afirmativas e propriamente das cotas, que aí eu estou tirando vagas de um certo grupo que tinha acesso à universidade pública. Mas os principais mecanismos de inclusão ou de reparação. Os mecanismos que causaram maior impacto no índice Gini, por exemplo, foram 20% Bolsa Família, que rigorosamente não é um conflito distributivo propriamente, e ele afeta 50 milhões de pessoas. E a recomposição de perdas do salário mínimo, que acho que é a maior parte. Nenhuma das duas políticas, embora tenham sido muito importantes, digamos assim, sejam políticas que tirem dinheiro das classes A e B e deem para as classes D e E, ou uma forma de uma justiça tributária. Meu ponto é, a manutenção ou o avanço dessa revolução tocqueviliana vai demandar um maior conflito ou seguida essa batida, o que vai acontecer talvez seja uma acomodação. É muito cedo para falar, mas a última PNAD mostra que a desigualdade parou, a redução da desigualdade caiu. Claro, é um ano só, etc. Mas fazer um exercício de imaginação, e aí, quer dizer, será que para baixar mais do 0,5, não sei quanto que está lá o índice Gini, vai ter que ter um conflito mais acirrado? Quer dizer? Veja bem, não são muitos na história do capitalismo os conflitos que são soma zero, né? Eu acho que só os revolucionários achavam isso, que os conflitos eram soma zero, e que quando um ganhava, o outro perdia. Em geral, né, vai-se para frente quando os dois ganham de alguma maneira. Né? Agora, o que o Samuel Pessoa diz é que está no limite. Né? Que você não...
crescemos pouco e vamos continuar crescendo pouco, porque a conta é grande. Não é? Então, como é que você faz para desenrolar isso? Porque a conta é grande, porque nós optamos por fazer o social. Então, mas, E assim mesmo não paga bem o professor, não paga bem o médico, etc. Certo, né? mas nós também optamos por não fazer, até agora, uma reforma da Previdência do setor público violenta, drástica, como alguns pedem, sei lá. Lógico. Não, porque aí o sindicato, aí ninguém quer, né? Isso. Aí ninguém do setor público, o juiz Nós não aqui quer, queremos. nós não queremos. Eu que não sou mais funcionário público, quero. Mas os funcionários públicos não querem. E nós temos poder, não é a moça que serve cafezinho. A mesa aqui tem 3 funcionários públicos, nenhum deles quer mais agora. Tá certo? Então, aí Isso é conflito. mas aí... Desculpa, mas eu acho que está na... Completar? Então, acho que realmente sempre um pouco, o Mário levantou aqui os 46 do segundo tempo, uma coisa importante, quer dizer que toda ruptura tem um pouco de continuidade, porque a gente está falando, né? E sem a qual a gente não reconhece uma permanência. Mas eu queria, de minha parte, agradecer muito a oportunidade de estar com a professora Flávia, a professora Hermínia e o professor Cláudio, uma honra mesmo, e passar para o professor Oscar Vilhena para fazer o encerramento desse excelente encontro. Está encerrado o encontro. Muito obrigado.